Olá, tudo bem? Tô meio cansadinho, pô, hoje foi um dia meio torto. Ainda treinei pra minha final lá do Ninja Trader, pô, foi difícil também, apanhei. Mas hoje deu bom, fiz duas operações, as duas operações deram certo na conta safe. Ainda fiz a terceira operação pra validar aí meu pacote grátis da Genial com o Profit. Então fiz minha operação também na minha conta cheia. Eu vou te mostrar tudo que aconteceu no mini índice, no mini dólar, né? E também o que aconteceu na conta safe. Estamos nos 30%. Sim, 30% da nossa meta. Até dia 28 de novembro seria legal bater a nossa meta aí nos 100%. Talvez 200% seria meu sonho. Mas isso é papo pro outro show. Vamos para hoje, mano. Notícias. Notícias para amanhã. Vamos lá. Notícias para amanhã. Produção industrial 9 horas da manhã. Anual e mensal. E aí, meio-dia, meus amigos, tem oferta de empregos de outros. Não sei se vai sair por causa do shutdown, que já tá no 32º dia. Bateu todos os recordes do mundo. Outra coisa também, mudou o horário, viu? Então, Bolsa dos Yankee abre 11h30 da manhã, né? 11h30 da manhã, né? Então, meio-dia são as notícias de 11 horas, que o Joseph James sempre diz que tem que ter muita atenção. Então, se essa oferta de empregos de outros realmente sair, a gente tem que estar atento ali próximo do meio-dia. Bom, então vamos para os 60 minutos mini índice. Bom, o que a gente vê aqui no mini índice? Cara, não tem freio, né? O troço não tem freio, né? Ali nas operações da conta safe, que beleza. Compramos e vendemos. Fizemos uma operação boa, cara. Operação boa. Deu 10% hoje de lucro. Sobre a minha garantia fictícia de R$1.000. Fechou nos 153 mil pontos. Pô, foi muito bom. Eu acompanhei pouco, porque depois eu fui pro mercado americano ali. A partir das 11h30 eu fui pro mercado americano e não acompanhei mais, né? Na verdade, 11 horas eu já parei, já fui pro mercado americano. Mas foi um bom movimento, cara. Mas não foi fácil, viu? Parece que é fácil. Olhando aqui, isso aqui, tu olha e tu fala... Ah, pô, mas foi fácil, era só comprar. Não é tão simples. Mas sim, bullish. Temos aí a quebra da estrutura para tocar esse movimento ainda para cima. É muito importante que ele rompeu essa resistência aqui com muita facilidade, só que se torna um suporte, a gente não pode esquecer disso. Então essa regiãozinha agora aqui, ó, ela é um suporte, meus amigos. Isso aqui é uma região fantástica para o quê? O que a gente sabe sobre isso? Sim, famoso breakout, pullback zone. Famoso, inenarrável, inoxidável, inexorável. Então, 60 minutos, bullish, só vai mudar, efetivamente, quando ele mudar a característica do preço nessa região aqui. Então, ele só vai passar a ser vendedor quando ele perder esse cara aqui, fizer mais um pullback lá em cima e aí capotar. Aí a gente vai ter o que a gente sempre fala sobre choque e o quê? BOS. Break of Structure. A quebra da estrutura. Para aí sim fazer um movimento para baixo. Então, por enquanto, bullish, monstro. Vamos para dar uma olhada no diário. Nossa, mãe de Deus. Cara, tem uma área ainda. Tem uma área que esse cara pode vir até aqui com muita facilidade. Quiçá aqui, meus amigos. Meu Deus, meus amigos. 159 mil pontos, meus amigos. 160 mil pontos. Meu Deus do céu, onde é que nós estamos? Nós estamos no primeiro mundo. Não se engane. Não se engane. Esse cara não é fácil de operar. Não é fácil. Hoje fizemos aí 310 pontos, com muito esforço, com muita resiliência, 60 minutos bullish, um dia bullish. Pelo visto, quis se manter neste movimentinho clássico aqui do megafone que a gente já conhece, né? Tá bonito esse movimento aqui, cara, tá muito bonito. Ele não faz menção alguma de vir pra baixo, olha, ele vai dançando na boquinha da garrafa, vai lá em cima e toma! Rompeu o topo. Muito bom movimento, Fernandinho. Então vamos para o 25 mil ticks, sim, 25 mil ticks agora no mini índice, porque eu sou desse, opa, mudei a câmera errada. Ai, meu Deus do céu. Bom, isso aqui, ó, 25 mil ticks, eu tava aqui dando uma analisada aqui nos movimentos que ele fez antes de fazer esse videozinho. Cara, tá complexo, né? Muito complexo. Mas tá aí, se quiser desenhar um canalzinho aqui, ó, tem um canalzinho, ó. Quer um canalzinho? Tem um canalzinho, é meio torto, não gostei. Mas tá aí. Complexidade. É normal, cara, que ele seja assim dessa maneira. É um rangezinho aqui, outro rangezinho aqui. E aí a gente tem esse movimentinho sexy dele que, assim, o ideal seria que ele viesse um pouquinho mais baixo aqui, né? Que ele fizesse efetivamente aqui, mas assim, é como o Joseph James fala, cara. O ideal é muito difícil o mercado fazer o padrão ideal pra gente fazer as entradas. Então, às vezes, a gente tem que ser agressivo, né? Eu, como tinha outra função pra fazer, eu fiz essa operação aqui. Essa operação aqui eu fiquei feliz só com ela. Deu 315 pontos, 310 pontos. Peguei isso aqui, botei no bolso e fui-me embora. E não voltei mais pra esse negócio. Na sequência, na real, eu fiz nesse movimentinho aqui, eu fiz a validação da minha conta da Genial pra não pagar o profit pelo mês de novembro. Então, da lei também, botei meu dinheiro no bolso
e fui extremamente confiante para fazer os meus testes no mercado Yankee e tomei. Foi um mercado difícil pra caralho. O que a gente pode esperar aqui? Bom, primeiramente, no tocante da questão o que tange dessa questão, isso aqui era o range do dia, cara. E o range do dia, ele tava meio espremido. Essa operação que eu fiz aqui é sempre aquela história. A gente tá apostando isso aqui pra fazer um movimento pra cá. Então esse era o meu objetivo. Pelo menos, quiçá, chegar na resistência da primeira hora da manhã, que eu levo muito em conta. Suporte e resistência da primeira hora da manhã. Eu levo muito em conta isso. Então, o range provável do dia também eu gosto de observar. Então eu fiz essa entrada com esse intuito, né? Dele cruzar essa história um pouco mais lá em cima, tirar do risco bem rápido, testar a VWAP e conseguir fazer um movimento bom. Deu certo, mas assim, depois a gente vendo o resto do dia, como eu vi aqui, pô, cara, foi um dia meio complicadinho, né, cara? O melhor ponto efetivamente foi esse aqui, ó. Isso aqui foi o melhor que você poderia ter feito neste mercadinho. Algo em torno entre 10h30 da manhã e meio-dia e 40. Meio-dia e 15. Isso aí foi o melhor que ele entregou. Até antes, meio-dia, na real. Foi esse movimento aqui, ó. Cachau. Cachau, proporcional, lembra? 2 pernas. Isso que ele fez. E o que esperar pra amanhã? Olha. Deixa eu dar uma olhada. Bom, cara, tá nas alturas, né, cara? Não fez nenhum pullback, não fez nada de pullback esse troço aqui, cara. Não fez nada, continua subindo. Se ele continuar subindo assim, cara, eu faria algo nessa região aqui, ó. Observaria essa região aqui. Pra quê? Pra gente ter uma observação de provável momento de breakout pullback zone. Ele poderia fazer esse movimento aqui de 2 perninhas pra baixo. Testar aqui e ir pro topo, né? Já que ele é comprador absurdamente, né? Eu observaria por isso, né? E se ele continuar subindo, cara, não dá pra perseguir esse cara, infelizmente. O índice ele vai lá e retesta esse topo aqui, ó. E a partir do momento que ele retesta esse topo aqui, ó, irmão, ele dá indícios de que ele vai pro alto, vai lá no alto, rompe, capota, reto e violina na elegância. Então, se ele continuar subindo, é difícil do cara continuar na compra, entendeu? Mas óbvio, a gente pode tomar como parâmetro a VWAP, né? Lembrando daquela técnica que eu falei pra vocês, né? Que eu adoro operar dessa maneira. A parte da manhã, afastamento da VWAP. A parte da tarde, aproximação dela. Ela vira o imã na tarde e na manhã ela repele. Funciona muito. A B3, mercado brasileiro, funciona muito isso aqui. E aí a gente pode usar as técnicas de Joseph James, aliado ao choque BOS, como a gente tá vendo aqui nesses pontos aqui, ó. A gente tem a mudança da característica do preço, quebra da estrutura, tenta quebrar a estrutura e não consegue, muda a característica do preço, quebra a estrutura, olha o balaio de gato, muda a característica do preço, quebra a estrutura, muda a característica do preço, tá dando todo indício de que vai pro alto. Mas a partir daqui já não dá mais, né? A gente quer ser comprador aqui, a gente quer ser comprador aqui, a gente quer ser vendedor aqui, entendeu? Nessas regiões aqui. Então não dá pra ser comprador aí. Nesse caso, a gente alia conceitos de choque BOS com os setups de Joseph James. Quais são os setups? A gente já conhece. Brown Reversal, pullbacks, força e principalmente traps nos entregam um movimento muito direcional e nos tiram do risco bem rápido, principalmente no mini índice, que é um violinador master. Então é isso. Vamos para os 60 minutos. E dólar. Aí, ó. Gracioso que só. O dólar, cara, ele não consegue vender de uma maneira elegante. Dá uma olhada nessa operação que eu fiz aqui, ó, com a minha continha safe, ó. Nota o calor que eu passei. Ele demorou demais pra vender e entregar meros 4 pontos, pelo amor de... Não, deu 3,5 pontos, não deu nem 4 pontos. E aí ele vai lá em cima violinar, volta. Esse mercado aqui, cara, do mini dólar tá muito complexo de se operar. E simplesmente ele não vende. Ele tá numa região fantástica pra ser um vendedor, pra seguir capotando nesse canal de baixa. Dá uma olhada nesse canal de baixa. Mas ele não perde, cara. Tem um range aqui, ó. Tem 2 ranges, ó. Tem esse range aqui que ele tá segurando demais. Tem esse range que ele ainda não se livrou. Por que ele não se livrou, Ney? Porque ele foi lá pra cima, voltou e ainda não fez um reteste nele pra fazer o quê? O breakout pullback. Então não, ele tá entre esses ranges aqui, tá extremamente complexo, não tem volume financeiro, né? Não tem o volume financeiro necessário pra gente fazer as operações. E quando ele desce de escadinha. E quando ele sobe de elevador e na sequência violina, né? Isso aqui foi o melhor que ele fez nos últimos dias, de passar pra cima da média de 21. Isso foi o melhor. Hoje ele já abriu capotando, depois ele foi testar, capotou, ele não consegue se manter acima da média de 21. Então, 60 minutos, bearish mini dólar, totalmente bearish. No diário, cara, no diário parece que ele tá fazendo um fundo. Não parece? Não parece que isso aqui é um... Ainda não fez, né? Mas meio que um reteste de fundo? Pra depois dar-lhe aquela paulada, a mesma paulada dos 100 pontos? Parece muito reteste de fundo, mas sim, bearish. Olha a distância da média de 200. Cadê a média de 200? Meu Deus do céu. Ela tá em Marte, ela não tá nem na Lua, ela tá em Marte. Mas a gente não pode desconsiderar esse movimento aqui, cara. Uma questão de tempo pra esse cara fazer 2 pernas de pullback e retestar esse topo aqui. Pode ter certeza absoluta. O mercado não vai deixar esse movimento em vão aqui, não. Esse movimento foi muito impactante. Mesmo sendo manipulado, foi um movimento extremamente impactante. Ele vai buscar aquele cara ali. Em algum momento ele vai buscar, ele não vai deixar. Primeiro que tem um gap aqui, né? Temos um gap aqui, ó. Temos um gap gigante embaixo aqui.
temos um gap aqui pra fechar. Eu acho que ele não pode dar uma pedalada pra lá. Ele não consegue perder o fundo. Ele tenta. Puf! 138 pontos. Não, 160 pontos. 138 era o que eu ia pegar. Volta. Tenta perder, retesta fundo. Cara, pra mim o alvo desse cara é aqui, ó. Pelo menos o fechamento do gap. Ou aqui, esse topo aqui. Vou estar muito inclinado pra observar pela compra amanhã. Vamos para os 5 mil tickets. $1.000. E aqui, ó, mesmo estudo, mesma coisa. Conceitos de choque BOS, pode ver aí, ó. Eu tenho feito esses estudos de uma maneira inenarrável e inoxidável. E a partir do momento em que ele faz esse teste aqui, quebra a estrutura nesse ponto aqui, ó. Muda a característica do preço. Quebra a estrutura. Aqui, a gente tem efetivamente a nova mudança da característica do preço. Nessa região aqui. Ele não chegou lá. Difícil, né? Tá difícil pra vender, tá difícil pra comprar. Né? O que fazer pra esse maldito? Mesma técnica da VWAP. Observa como que ele vai se portar amanhã na VWAP. A gente precisa fazer o movimento de escapar dela durante a parte da manhã e aí depois ir ao encontro dela. Vai dizer, não foi isso que ele fez? Olha isso. Tudo indica que ele pode dar continuidade de acordo com os movimentos aqui dos 60 minutos da... Isso aqui tá errado. Totalmente errado, meu. Temos que estar inclinados e observando muito bem a mudança da característica do preço para ser um comprador ou dar prosseguimento à venda. Ele já mudou a característica para a venda, tentou se defender, voltou, e agora se ele perde aquele fundo ali, ele vai dar prosseguimento à venda, e aí sim a gente pode observar em ticks o fechamento deste gap aqui, ó. Está gigante, olha que coisa linda. Hã? Isso aqui foi a mudança de contrato. Acontece demais. Ele tem que ajustar essas porras, isso aí é coisa do Profit. Mas ó, talvez um fechamento de gap, se ele perder aquele fundo. Se ele vier com tudo pra alta, sim, a gente pode observar essa pedrada aqui, ó. Por enquanto aqui, ó, nesse movimento em que ele está fazendo, eu observaria pela rotação desse ranger, como diz o francês. Temos um ranger aqui, temos um ranger aqui embaixo. Esse ranger não tá conseguindo se manter. Se ele adentrar aquele ranger, mudar a característica do preço e efetivamente fazer um pullbackzinho nessa região aqui. Eita, Giovana. Um pullbackzinho nessa região aqui para tocar ele reto, e aí sim aqui quebrar a estrutura durante esse movimento, batemos na compra. Batemos violentamente na compra, para cruzar o range, para tentar fazer a rotação desse pêndulo deste range prévio. Não se engane, porque isso pode acontecer muito fácil, né? Mas é aquilo, né? Onde ele está, a gente precisa saber o que ele vai fazer. Se ele vai mudar a característica do preço para virar comprador, ou ele vai seguir a quebra da estrutura para continuar na venda. E aí a gente alia conceitos de choque BOS com os setups de Joseph James. Basicamente é isso, cara. Quem gostou do que viu aqui, por favor, deixe seu like. Curte a possibilidade de se inscrever no canal. Vem comigo nessa incrível aventura. Eu faço projeções de segunda a quinta, libero elas à noite. Faço lives a partir de meio-dia e 20, meio-dia, para mostrar tudo que eu fiz pela parte da manhã, para ver se deu certo ou não. E, obviamente, vou mostrar aí a conta safe, mostrar para vocês que efetivamente estamos aí com 30% do objetivo final. Boa noite. Fiquem bem. Até amanhã. Amanhã eu volto na live. Meio-dia 20, meio-dia e meio por aí. Eu vou abrir a live. Eu tenho função com meu filho, então é uma live bem rápida, tá? E tchau!